Deus chamou a gente para ir anunciar o Evangelho, não somente pregando, mas fazendo tudo aquilo quanto Ele tem nos ensinado. Esse é o direcionamento de Deus para nossas vidas. Quem estava aqui na última vez que eu ministrei a palavra? Faz um tempinho já. Então, vocês se lembram do que eu falei ou não? A ministração foi sobre os níveis da oração, né? A Débora recentemente lançou um vídeo na internet falando sobre os níveis da oração. E aí a gente vê, né, o poder do discipulado. E eu vi ela falando e eu me vejo ali. A Bíblia ensina a gente a inculcar, né, na cabeça dos filhos da gente a palavra de Deus. O que é isso? Traga o seu filho de uma maneira que ele não se esqueça dos princípios. A tecnologia é uma bênção de Deus, sim ou não? Sim. Só que às vezes ela é usada para não ser tão bênção assim. Tem crianças nascendo na onda da tecnologia e muitas vezes o pai vem para a igreja, ele aprende a palavra e o filho está no joguinho. Infelizmente, é uma das maneiras, né, que a gente encontra, que os pais encontram de deixar o filho quieto. Mas a colheita disso depois, no futuro, vai ser desastrosa. Porque o que está sendo inculcado na cabeça da criança não é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for velho, não se desviará dele. Né? Mas não é sobre isso que eu quero pregar, não. Eu estava falando da Débora, né? Eu quero começar essa ministração falando com você sobre alguns princípios. Nós que vivemos na casa do Senhor, nós que fomos chamados para, além de receber as bênçãos de Deus, levar isso a outras pessoas. Transportar isso, né? Levar a arca, a presença de Deus aos demais. Né? Mas para isso nós temos que entender que o mundo, né? Deus criou todos os mundos, os visíveis e os invisíveis. Deus criou e estabeleceu alguns princípios. Por exemplo, o nosso universo ele é regido por princípios e leis. Quer eu acredite, quer não acredite. Eu estou inserido nessas leis que Deus estabeleceu. Né? E uma das leis do universo é a lei da gravidade. Alguém já ouviu falar isso na escola? Lei da gravidade. Quem já ouviu? Só eu? Gente? Ah, sim. Se eu disser para você assim, eu não creio na lei da gravidade, e piamente não concordar com você que existe essa lei, e eu começar andando aqui em direção a Levita Sol, a diretora dos jovens Sol, o que vai acontecer comigo? Existe uma lei chamada lei da gravidade que vai entrar em ação e vai me puxar para baixo. Então eu não posso dizer assim, por que Deus não me segurou, sendo eu homem de Deus? Porque eu quebrei um princípio da natureza. Eu simplesmente ignorei algum princípio. E essa lei é um modo operante de Deus, então logo está em pleno funcionamento todo o tempo e o tempo todo. É a mesma coisa de alguém falar para mim que eu não acredito em Deus. O problema é seu. Porque acreditando ou não, Deus existe, né? Então, as leis de Deus, bem como Deus, independe da minha crença nele ou não, né? Seria muito fácil se eu simplesmente desacreditasse e Deus deixasse de existir. Assim também são os princípios. Agora, existem alguns princípios que são exclusivamente para nós, para aqueles que querem ter unção de Deus. Quem quer ter unção de Deus aqui na vida? Amém? Glória a Deus? Amém? Agora, você já se fez essa pergunta em algum ponto da sua vida? Você já se fez essa pergunta? Por que é que existem pessoas que parecem que nasceram banhadas no óleo da unção? Que essa pessoa, quando fala, as coisas acontecem. Essa pessoa, quando ora para um enfermo ou para uma situação, o enfermo é curado e a situação é resolvida. Parece que essa pessoa não tem tempo ruim com ela. Outro lado, também tem pessoas que não têm unção para nada. Ou, se conquista a unção, não consegue manter. Eu acredito que, em algum momento da sua vida, você já se fez esse paralelo. Por que um irmãozinho ora e Deus revela? E por que o outro ora, também é de Deus, está no ministério, e Deus não faz? Tudo bem que existem as questões de dons, de talentos, um separado para pastor, outro para mestre, outro para estar limpando. Cada um Deus usa dentro do seu ministério.
Mas é inegável que os dons do Espírito não é apenas para o pastor, não é para o diácono, é para todos nós. Mas, para que eu e você consigamos ter a unção ou andar conforme os homens de Deus andaram, existem alguns princípios. E eu quero compartilhar com vocês alguns desses princípios. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, o capítulo 6. Esse capítulo aqui é famoso. Mas eu tenho aqui uma particularidade que, conforme eu fui lendo, conforme eu fui estudando, Deus foi trazendo para mim alguns princípios básicos de uma vida cristã cheia da unção de Deus. Amém? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomamos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? E ele retornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntando o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estende. Ele estendeu a mão e tomou. Amém? Pode se sentar. Com base em tudo que nós falamos aqui, podemos elencar aqui alguns princípios. Eu vou estar falando com você e anote isso porque isso pode mudar a direção da sua vida, inclusive a sua vida ministerial. Os discípulos dos profetas a Eliseu. Ali na outra versão diz os filhos dos profetas. Por que há essa distinção? Discípulos e filhos. Porque quando você tem um discípulo, você gera um filho. Por isso que quando você tem um discipulador, você tem um pai espiritual. Eis que o lugar que habitamos contigo é estreito. Diga, estreito. Estreito. O primeiro princípio que eu quero trazer para você aqui. Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Eliseu, sem dúvida, tinha alguma experiência, sim ou não? Sim. Experiência em muita unção. Então, havia um certo tipo de escola para profetas. A escola foi crescendo, foi se multiplicando as pessoas que queriam ser profeta, ou ter a unção de profeta. E aí um deles teve essa visão, né? Ele disse: o lugar que nós estamos habitando contigo é estreito. Tem versões que diz é pequeno demais, ou é apertado. Dependendo da sua versão, você vai ter essas conotações que na verdade são singulares. Amém? Então qual é o primeiro princípio que a gente precisa entender aí? Preste atenção: o que você tem hoje, da forma que você tem hoje, do tamanho que você tem hoje, é o que Deus vai usar. Você já imaginou se o profeta Eliseu, com toda a sabedoria que ele tinha de Deus, com toda a unção que ele tinha de Deus, ele batesse o pé e dissesse assim: Deus, eu sei que o Senhor me dará vários alunos, vários discípulos, eu não aceito menos do que um cinema. Eu não aceito menos do que um local onde possa vir pelo menos 100 mil pessoas. Tem gente querendo ser profeta sem ainda entender as bases bíblicas. Não que você não possa ser. Você, inclusive, tem que buscar, né? Mas comece fazendo para Deus com o que você já tem. Então eu te faço uma pergunta: o que você tem? Quais são os bens que você tem? A Bíblia diz: honre ao Senhor com os seus bens. E tem gente que diz assim: eu não tenho bem algum. Mas será que você não tem bem algum? Quem sabe você não tenha bens materiais, mas você tem voz? Não espere um microfone para poder falar. Muitas vezes a gente espera um microfone para poder falar. Mas quando a gente vai na padaria, Deus pode usar o que você tem para trazer aquilo que você quer que Ele faça. Aquilo que Deus já te deu. Tem profetas
pessoas com unção de profeta que profetiza somente quando pega o microfone, ou espera o microfone. Quando eu tiver o microfone, eu vou profetizar. Ou quando eu tiver pessoas me ouvindo, multidões, eu vou profetizar. Então, esse é um princípio para que o seu ministério comece a andar. Está parado? Comece a fazer. Comece a trazer aquilo que Deus te deu com aquilo que você já tem. Mas é claro que tudo começa pequeno. Você vai abrir uma empresa hoje, você já pode até imaginar uma multinacional, com certeza, mas você começa com um MEI. Quando você vai começar a empreender, você começa do começo. Não tem como começar do fim. Esse é um princípio. Comece com o que você já tem. Mas vai chegar um momento em que o espaço vai ficar estreito. E olha só que interessante. Depois o princípio é visão e solução. Repete comigo aí. Visão e solução. Tem muita gente visionária. É bênção de Deus. Mas sem a solução, de repente você vai se frustrar. E quando eu digo você, eu me incluo nisso. Eu e você. Quando nós temos uma visão de Deus, geralmente, na maioria das vezes, vem junto o quê? Um problema. Nenhuma visão grandiosa que Deus vai te dar vai vir de mão beijada. Saiba que os obstáculos serão muitos. E se você não tem uma estratégia ou uma direção para a solução desses problemas, você vai ter apenas uma grande visão. Houve um tempo na minha vida que eu era muito visionário. Mas quando vinham os problemas, eu achava que Deus não estava no negócio. Geralmente é assim. Ah não, está muito difícil. Hoje a gente tem uma linguagem diferente. Se está muito difícil é sinal que a luta é grande, mas sinal que a vitória também é. Mas quando nós estamos mergulhados em um sentimento de vitimismo, o que é o vitimismo? É quando o mundo está contra mim. A gente imagina que Deus está contra a gente porque Ele deu uma visão impossível de ser realizada. Mas Ele nunca disse que seria fácil. Então, quando você tem uma grande visão, logo vem um problema. Porque muitas vezes tem pessoas que parecem que é mergulhado no óleo da unção e outras parecem que nunca viram água. Porque há uma diferença. Seguir princípios. Quando esse discípulo aqui de Eliseu disse: o lugar é pequeno demais para nós, vamos ao Jordão. Essa tenda é muito pequenininha. Ou a gente constrói outra, ou a gente alarga, né? Então ele diz o seguinte: vamos todos nós para o Jordão e vamos cada um de nós cortar uma viga. Quando Deus te dá uma visão, Ele te dá um problema e Ele te dá trabalho. Fala, trabalho. Trabalho. Quando você ouvir a palavra discipulado, é a mesma coisa de você ouvir assim, muito trabalho. Por isso que geralmente crescem igrejas sem o discipulado. Porque o discipulado dá trabalho. Quando Eliseu estava aqui com os seus discípulos, ele estava trabalhando para a obra de Deus. Mas agora, quando eles resolvem aumentar aí a sua tenda ou construir uma outra, eles disseram: vamos cada um de nós no Jordão, para quê? Para trabalhar. Vamos cada um de nós arrancar uma viga e vamos fazer o quê? Vamos construir lá um local maior, para que nós possamos habitar. Amém? Agora eu quero que vocês reflitam comigo aqui sobre a palavra Jordão. O que te vem à mente quando fala-se Jordão? Nós pensamos no quê? Batismo. Quem falou batismo? Aí, meu irmão, glória a Deus, hein? Nós estamos em conexão aí, hein? Batismo. Alguém lembra de mais alguma coisa enquanto eu tomo uma aguinha aqui? Travessia do Jordão. Travessia do Jordão. Amém? O rio Jordão. Batismo foi de Deus, irmão. É o mesmo rio, né, que muita gente vai lá se batizar, né? Que Jesus batizou, né? Quando falamos de água, falamos de palavra de Deus. Quando falamos de Jordão, falamos de batismo. É como se o discípulo de Eliseu falasse assim:
vamos construir uma igreja maior? Aí ele disse, vamos para a palavra? Porque é ali na palavra que nós podemos ter sustento, que nós podemos ter as estratégias. Vamos para o Jordão, vamos para a palavra. Todas as vezes que você vai ao Jordão, nós vemos a morte e o nascimento. Sim ou não? Morte e nascimento. Quando a pessoa sepulta o velho homem e vem uma nova criatura. É um símbolo, é um selo. Olha o que Eliseu disse. Como discipulador, ele diz assim, ok, eu percebi que a visão é de Deus. A visão é de Deus, né? Pode ir. Se esses discípulos apenas fossem, ok, aparentemente estava tudo certo. Visão de Deus, o discipulador ou o líder deles liberou, está tudo certo, estou debaixo de bênção. Mas olha só, quando há um discipulado que um honra o outro, e um deles disse, serve-te de ires com os teus servos. Aí Eliseu respondeu, eu irei. Mas um discípulo inteligente honra o seu discipulador. Quando falamos de discipulado, não estamos falando apenas de pertencer a uma igreja ou ter um líder. O líder nem sempre é um discipulador, mas há líderes que são exímios discipuladores. Quando o discípulo aprende que, primeiro, Deus, depois a autoridade que está sobre ele, tudo na vida desse discípulo vai bem. Eles, não, calma aí, como é que eu vou sem você estar comigo? Então foi essa atitude que Eliseu teve com os seus discípulos. Na mente dele, ele deve ter pensado, vamos ver até onde eles vão entender o princípio de autoridade aqui. Primeiro, que eu estou aqui no meu lugarzinho pequeno, apertado, mas foi Deus que me deu. Segundo, tiveram uma grande visão. Beleza, surgiu o problema, agora querem resolver, mas querem ir sozinhos? Ok, porque até então ninguém estava falando com Deus ali. Hoje, nós temos a liberdade de falar diretamente com Deus. Deus, tu aprova ou não aprova? E Deus fala, não. Aí você faz o que ele disse para não fazer. Né? Naquela época nem isso tinha. Era o profeta e Deus. Os que estavam com ele estavam sob a autoridade do profeta. E aí eles entenderam, se você for com a gente, vai dar certo. Então ele aceitou o convite e foi. Esse é um dos princípios que eu e você temos que entender. A minha visão de Deus, a sua visão de Deus, de repente um anjo apareceu e disse para você, você tem que fazer tal coisa. Quem já ouviu isso? Quem me ungiu foi Deus, não foi o homem, não tenho que dar satisfação alguma para ninguém. Mas você tem um líder? Então, meu filho, por mais que Deus te dê uma grande visão, se o seu líder não te abençoar, é de Deus? Vai dar certo? Não. Porque Deus, ele tem princípios. E um dos princípios é você estar debaixo de uma cobertura. Por que a palavra é pastor? Não que você e eu sejamos indefesos no âmbito humano, mas com relação a cuidado. É por isso que tem um pastor. Senão ele poderia fazer o seguinte, eu sou o único pastor, todo mundo é ovelha. Ok? No sentido de que não há uma autoridade. Mas Deus estabeleceu o princípio da hierarquia. Você sabia que nem os anjos ultrapassam os seus limites? E um dos princípios que os anjos têm é você. Simplesmente, se você não der a liberdade para o seu anjo, ou a liberdade para o Espírito Santo, a liberdade para Deus agir, ele tem um princípio que nem ele mesmo quebra. E um dos princípios é, no reino natural, no reino físico, quem manda é o homem. No reino extrafísico, no reino espiritual, aí quem manda é Deus. Então quer dizer que Deus não manda na minha vida? Não necessariamente.
Ele está acima de tudo, de todos. Deus rege com poder e autoridade. Mas se você falar para ele, Deus, eu não te quero na minha vida, ele diz, ok, Deus, eu te quero. Ah, agora que você me convidou, estamos juntos. Então, no reino físico, não há nenhum tipo de intervenção espiritual sem que haja o corpo material em ação. Por isso que muitos cristãos perecem. Porque imagina o seguinte, se Deus quiser, Ele vai fazer. Eu já ouvi muito isso, eu já falei muito isso, e eu tenho certeza que você já ouviu. Bom, Deus te dá um chamado, uma promessa, e você não faz nada. E diz assim, Deus não quis, porque se Ele quisesse, Ele vai dar um jeito de fazer. E isso é um dos piores erros. E aí você sofre, eu sofro, achando que Deus vai mover uma palha. Por que o anjo não fez? Porque o anjo não pode fazer se você não tomar a sua atitude primeiro aqui. Eu posso fazer o que eu quiser e Deus não vai intervir? No mundo físico não. Tem um nominho chamado assim, livre-arbítrio, ou arbítrio, que é uma coisa que só eu e você temos. E os anjos, como eles queriam ter isso? Ah, como eles queriam poder decidir por nós. Porque eles veem a gente fazendo cada coisa que ele fala, meu Deus, se eu puder decidir por ele, mas eu não posso. E existe essa palavrinha chamada hierarquia. Assim como Deus tem a sua hierarquia angelical, os espíritos das trevas, no mundo espiritual das trevas, também têm as suas hierarquias. E você acha que Deus deixou o mundo físico assim? Alavancei. Se Deus mostrou para mim, não foi o homem que me ungiu, então eu vou lá e faço. E não estou dizendo que não é Deus, tá? Deus pode até chegar para você e falar assim, meu filho, faça. Se você estiver no deserto, não tiver ninguém sobre você, a sua autoridade é Deus, igual Abraão. Sai da sua terra, vai. Ah, ele não tinha muita gente, não tinha ninguém sobre ele. Mas hoje eu e você temos. Então, por maior, o que eu quero que você entenda que esse princípio é, por maior, por mais abençoada, por mais ungida for essa minha visão, a minha vontade, a minha motivação, se eu estou sozinho, sem uma cobertura espiritual, nós estamos fritos. Você sabe o que é fritinho? Aquele peixinho. Estou frito. E aí você diz assim, Deus, mas a visão não era sua, mas como é que estava a sua vida com o seu discipulador? Ah, ele não entende, a visão é minha. Certo? Porque se a visão for tua, eu tenho certeza que o seu discipulador for de Deus, e em algum momento ele não sente paz, tem alguma coisa errada. E às vezes não é a visão que está errada. Às vezes é simplesmente um princípio que nós estamos quebrando. E nesses trechos aqui nós vemos claramente o poder do discipulado na vida de uma pessoa. O quarto princípio aqui é, eu e você, nós podemos perder a nossa unção. É muito provável que se você ficar dormindo em casa, você dizer assim, ó, eu tenho a unção de Deus, eu sei que eu sou de Deus, vou ficar dormindo em casa. Sabe que é menos provável você perder essa unção do que quando você está em campo de batalha? Você vai estar trabalhando, fazendo a obra de Deus e você pode perder a unção. Não estou dizendo para ninguém ficar dormindo, não. Tá? Que Deus não chamou ninguém para ser dormioco, mas eu estou dizendo que às vezes parece que nós estamos trabalhando e que as coisas vão funcionar, mas nós podemos perder a unção em meio às atividades. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou, ai, meu senhor! E Eliseu disse, oxente, que foi, rapaz? O machado caiu. Depois, tudo bem, caiu. Ele disse, mas era emprestado. E é isso que eu quero agora que você entenda esse princípio maravilhoso para mim e para a sua vida, tá? Respondendo aquela pergunta do início, por que gente nasceu no óleo e outros nasceram parece que nunca viu água? Deus não tem a distinção de pessoas, ele não diz assim, eu vou abençoar esse e esse aqui não. Mas existem princípios que podem atrair a presença de Deus. E ele perdeu esse machado quando? Eliseu, mas que lugarzinho apertado, que cafofo que você vem trazer a gente, hein? Rapaz, enquanto ele estava ali, ele não perdeu a unção, o machado, não perdeu a ferramenta. Agora, a partir do momento que ele foi para o campo de batalha, sob a supervisão do seu discipulador,
sob o comando de Deus, os anjos estavam com ele. Nossa, mas os anjos, por que os anjos deixou aquilo acontecer? Então eu quero que você preste atenção nisso agora. Não é porque você está tendo muito movimento, você está progredindo. Não é porque você está vendo muito barulho, está tendo o agir de Deus. Não é porque o céu está caindo, descendo fogo do céu, está a condição de Deus. Eu imagino esse rapaz trabalhando com esse machado. Ele estava cortando madeira para todo lado. Enquanto chegava aquele ungidão, fazia assim, a viga caía, ele só com o cabo do machado. E aquilo, muito barulho, muito barulho. Mas ele percebeu que tinha uma coisa diferente. Sabe o que ele percebeu diferente? Pergunta, o quê? O quê? Estava leve demais. Quando você perceber que a sua vida cristã está leve demais, irmão, pergunta assim, o que aconteceu? Ele percebeu que o machado caiu na água. Ele, embora ele estava trabalhando, como eu disse, em meio ao trabalho, fazendo a obra de Deus, gritando às nações, curando os enfermos, ressuscitando mortos, você pode, de repente, sentir que a sua missão está muito leve. Então, se eu e você somos cristãos verdadeiros, meu irmão, pode ter certeza, vai ser pesado. E ninguém está pregando um evangelho leve, não. Jesus disse o seguinte, olha, vocês vão ter muitas aflições, mas tenham de bom ânimo, porque as aflições fazem parte. As aflições fazem parte. E se você quiser, de fato, ser cristão, prepare-se para as perseguições. Eu acredito que os nossos pastores sabem muito bem o que é o peso do machado. Às vezes a gente quer aliviar um pouco. Mas quando o machado está muito leve, fique de orelha em pé. Agora esse discípulo aqui, como eu disse, olha o poder do discipulador e o discipulado. Ele disse, o que foi? O machado caiu na água. E olha só que interessante, ele não fala para as pessoas que estão ao redor dele, porque eu imagino que tinha muito profetinha lá. Profetinha que eu digo, pessoas que estavam aprendendo a ser profetas, aprendendo o ofício de profetas. Ele disse para o Senhor dele, para o discipulador, mais uma vez, você tem alguma coisa para contar? Você tem alguma mágoa? Você tem alguma coisa que está fazendo o seu coração apertado? Alguma coisa que aconteceu, inclusive dentro da igreja? Ai, meu Senhor! Né? Então, o que acontece é que o padeiro sabe, o vizinho sabe, o açougueiro sabe, e o pastor, às vezes, não sabe. Fala, meu! Eu estou sofrendo, aquela igreja não me cuida e tal, mas... meu Senhor, eu estou leve demais, eu estou sentindo que o machado caiu. Esse é o poder da hierarquia. São princípios. Crente que seguem princípios são ungidos por Deus. Todas as vezes que você vê uma irmãzinha de coca entregando aquela profecia que você fala, se não for Deus, eu não sei o que é. Pode seguir os princípios. Esses dias eu estava conversando com uma irmãzinha, bem pequenininha. Ela foi em casa, Thalita, irmã... esqueci o nome dela. Ela orou pra gente e Deus desceu o manto. Eu falei assim, irmã, fala pra mim, me explica aí, o que acontece aí desse lado? Porque... E ela falou assim, irmão, é a vida com Deus. Ela foi explicar que as pessoas não querem pagar o preço, que tem um preço a se pago, né? O único preço que eu não tenho que pagar é o preço da salvação, porque nós não pagamos. Alguns outros preços sim, tá bom? Nós não merecemos a salvação, mas tem algumas coisas que é necessário a gente buscar, que é necessário a gente pagar um preço. Não é comprar a salvação. Ok? Com relação aos dons, então, se eu quiser, né, eu tenho que mergulhar no óleo. Amém? Estão comigo até aqui? Amém. Sim ou não? Agora me diz, está fazendo sentido para você isso? Amém? Se fosse Jesus aqui, eu acredito que Eliseu ia falar assim, disseste muito bem, você não tem um machado, e o que você tem não é seu, né? Mas ele diz assim, o machado caiu, e Eliseu disse assim, e aí? E você acha que Eliseu não sabia? Eliseu queria saber qual era a atitude daquele discípulo. Ele diz assim, Aí ele diz assim, era emprestado. Agora eu quero que você analise comigo aquela pergunta do início. Por que pessoas parecem ser ungidas e outras parecem não ser? Ou se tem, não consegue manter? Tem que cair uma ficha em mim, você, eu me coloco aí, que tudo que eu e você vamos fazer, realizar,
Se eu estou curando, se eu estou levantando morto, se eu estou abrindo igrejas em todas as nações, a unção não é minha. Eu não tenho nada, mérito algum. O que o menino disse? Ah, Senhor, era emprestado. Então tudo que eu e você buscamos de Deus é um empréstimo da parte de Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá liberalmente a quem Ele decidir. E em algum momento, se Ele decidir que você não está mais levando a sério, não é seu, é emprestado. Então eu tenho que reconhecer que a unção que eu tenho não é minha. Eu estou apenas sendo um mordomo daquilo que Deus me confiou. Aleluia. Eu tenho um ministério? Ah, Deus me deu um trabalho, ok? Na igreja. Ó, eu tenho um carro, ok. Enquanto você entende que não é seu, que você é mordomo, você vai bem. Quando você achar que é seu, sabe o que acontece? O machado cai na água. E uma das coisas piores que tem quando o machado cai na água, na maioria das vezes, quando eu já estou quase que profeta, é quase dizendo, eis que... o profeta, não, calma, não fala ainda não, que você não sabe nem falar isso que te digo ainda. Aí eu começo a falar, aí eu tenho vergonha, eu não quero chegar ao meu líder e dizer assim, olha, eu estou com algum probleminha aí. O machadinho caiu. Eu estou andando um pouco vazio. Eu não estou conseguindo mais cantar. Eu não estou conseguindo mais orar direito. Eu não estou conseguindo mais profetizar. Aí o seu discipulador vai fazer a seguinte pergunta: onde caiu o machado? Meu irmão, agora eu te faço essa pergunta. Quem, além de você e Deus, consegue identificar exatamente onde caiu o machado? Quem sabe o que nós precisamos é essa humildade de reconhecer a autoridade de Deus nos nossos líderes e revelar a nossa falha, o nosso descuido em não cuidar com habilidade daquilo que me foi emprestado. Mas agora vem a humildade. O que o profeta fez? Agora aprenda isso aqui, grave isso na sua mente. É um simbolismo cristão que o profeta fez aqui. O profeta, ele poderia até ter uma visão de Deus e, eu vi um machado, mas ele precisou do quê? De uma confissão. Onde caiu o seu machado? Aí, o irmão falou o seguinte, olha, foi exatamente aqui. Tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que revelar, inclusive se for pecado. Se não for, eu falei mal do irmão lá, eu acho que foi isso. Ok. Irmão, eu tomei sem unção porque um dia eu xinguei o pastor. Então, quem sabe não foi aí que caiu o seu machado. Um dia eu saí chutando os baldes todos, virei tudo. Bom, eu não vou tentar adivinhar, mas você, meu irmão, você não esquece. Por isso o profeta diz, onde caiu o machado? E ele falou, foi aqui, ó. E olha só agora o que o profeta faz. A Bíblia diz que ele pega um pedaço de pau, madeira. Esse pedaço de pau, madeira, se você lembrar alguma coisa chamada madeiro, você pode ligar. A Bíblia diz que ele colocou a madeira na direção do ferro. E aí acontece algo aí que aí quebra-se princípios extrafísicos dos físicos e de repente você vê um machado subindo. Algo impossível na vida do ser humano. Fala assim, algo impossível. Algo impossível. O pecado é impossível você se livrar dele. O pecado é impossível você se livrar dele. Algo muito, mas muito pesado. O fardo é pesado. Naquela matéria do machado, já não tinha mais ferro, porque é impossível um ferro flutuar na água. Mas o madeiro, a cruz de Cristo, resolve qualquer pendência. E a pergunta que eu continuo te fazendo, irmão, minha irmã, onde caiu o seu machado? Se você lembra de onde caiu o seu machado, por mais pesado que esteja, eu te tenho
uma resposta. A cruz resolve o problema. A cruz resolve o problema. Quem sabe a falta de unção, quem sabe a falta de vontade de orar na madrugada, não é apenas um machadinho afundado. Mas eu tenho uma notícia para você. A cruz resolve. Quem sabe alguma ficha caiu aí. Eu até vou fazer uma pergunta para você que eu sempre faço quando eu estou discipulando alguém. Eu falo assim: que fichas caíram para você hoje? Anota só para você. Que aprendizado você teve hoje? E quem sabe hoje você lembrou de algo que fez com que você lembrasse: ah, o meu machado caiu exatamente naquela situação. A partir daquilo eu já não fui mais o mesmo. A partir daquilo eu não consegui mais ser a mesma pessoa em Cristo. Então eu te convido a você levantar, fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora. Faça essa pergunta para você, meu irmão. Coloque a mão no seu coração. Eu estou aqui como um ministro de Deus para dizer para você que, independente de qual seja o tamanho do que aconteceu na sua vida, existe uma solução. Traga aos pés da cruz de Cristo.